Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu não o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Bendito Deus e Pai, ilumina nossas mentes para crermos e quebranta os nossos corações para, crendo, nos convertermos a Ti. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que de fato é ser um cristão? Se você fizer essa pergunta aí nas redes sociais, em praça pública, no seu escritório de trabalho, eu tenho certeza que as respostas serão diversas. Diversas e a grande maioria das vezes divergentes. O conflito de ideias sobre o que é ser um cristão, sobre o que é viver
a mensagem de Cristo, sobre o que é crer em Deus e crer em Cristo Jesus, é infindável. Todos os dias, você pode prestar bastante atenção que uma ideia nova, ou que até então era desconhecida a você, pode surgir a respeito do que é ser cristão. Os conceitos bíblicos são usados de uma forma muitas vezes tola, e não só tola, mas muitas vezes as pessoas tratam o ensino bíblico com má fé. Leem aquilo que lhes interessa, absorvem e extraem do texto bíblico palavras que lhes convêm e começam a construir um processo ou uma ideologia, uma filosofia a respeito do cristianismo que lhes faz melhor, que lhes faz sentir bem. Criam o seu próprio cristianismo e, assim sendo, criam o seu próprio Cristo, a sua própria forma de salvação, a religião que atende à sua voz e ao seu desejo. Isso não é uma realidade dos tempos modernos. O mundo pós-moderno em que vivemos, cheio de ideias e filosofias, distorcendo a mensagem do cristianismo. Sim, este mundo faz isso, mas essa não é uma realidade concernente em exclusividade a este mundo. Essa é uma realidade da humanidade sem Deus, que tenta a todo instante trocar as palavras de Deus por nossas próprias palavras e colocar na boca de Deus aquilo que nós queremos ouvir. Nos dias do apóstolo Paulo, do primeiro século da era cristã, aqui cerca de 20 ou 30 anos após a ressurreição de Cristo Jesus, está o apóstolo escrevendo à igreja de Filipos, plantada por ele mesmo, e agora ele, longe, distante deles, aprisionado em Roma, precisa alertá-los de uma questão muito essencial da vida humana. Nós somos idólatras e criamos os deuses que nós desejamos. A nossa idolatria e a nossa produção de falsos deuses nada mais é do que colocar o nosso coração entronizado no santuário idólatra das nossas vidas. Todo ídolo que temos nada mais é do que a reprodução da maldade do nosso coração e da nossa falta de desejo, da nossa rebeldia para com a lei de Deus. E aqui Paulo introduz este assunto da idolatria, da rebeldia contra Deus e da não conformidade à vontade de Deus através do Evangelho de Cristo, de uma forma extremamente dura. E ele diz: acautelai-vos dos cães. Da mesma forma, mostrando outra face da idolatria, ele diz o seguinte, no versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós temos visto nesses últimos domingos a mensagem central da carta de Paulo aos Filipenses, como ele coloca exemplo, doutrina, exemplo e doutrina. Toda vez que ele mostra uma peça doutrinária, ele dá belos exemplos. Ele dá o exemplo da igreja de Filipos, ele conta o testemunho e o exemplo daquilo que está acontecendo com sua própria vida, ele dá o testemunho e o exemplo do ministério de Epafrodito e de Timóteo, e chegando ao fim, no capítulo 4, ele vai dar um mau exemplo, de Evódia e Sintique, que eram bons exemplos e por causa do seu próprio coração entraram em conflito e se tornaram maus exemplos.
Mas em tudo isso há um grande exemplo, o exemplo basilar de todo o testemunho cristão, que é o próprio Cristo. E ele fala isso, e nós falamos isso há 2 domingos atrás, a respeito do testemunho central da vida cristã, que é o testemunho de Cristo Jesus. Mas contra o testemunho de Cristo Jesus, existiam 2 grandes correntes, tanto do primeiro século, e que elas se manifestam novamente muito claras aqui na carta de Paulo aos Filipos. Se você ler e pesquisar a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que ele fala contra essas 2 correntes. Se você pesquisar a fundo a carta aos Romanos, você vai ver Paulo combatendo essas 2 correntes. O tempo inteiro há um apelo do apóstolo Paulo combatendo 2 correntes idólatras, que querem se afirmar cristãos, mas querem, na verdade, criar um cristianismo que atende ao seu próprio coração. A primeira delas é a corrente dos judaizantes, aqueles que se auto-intitulam os da circuncisão, e ele deixa isso muito claro no próprio versículo 2, dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os circuncidantes ou os judaizantes eram aqueles que, dizendo serem enviados dos apóstolos de Jerusalém, iam de cidade em cidade, principalmente nas cidades da Ásia Menor, nas igrejas gentílicas, nas igrejas cristãs que estavam fora do eixo da Judeia, e dizendo: olha, nós somos os verdadeiros judeus, nós somos então os verdadeiros cristãos, nós somos aqueles que foram criados na cultura judaica, que aprendemos toda a lei do Senhor, e assim, quando fomos alcançados pela mensagem de Cristo, nós que somos os donos das profecias do Antigo Testamento, nós que fomos criados numa cultura moldada pelas profecias de Deus através de seus servos, nós que temos a lei de Moisés, nós então entendemos, foi-nos dado o prazer e o privilégio da revelação de que tudo era a respeito de Cristo, e nós nos tornamos os verdadeiros cristãos. E para ser um verdadeiro cristão, antes de qualquer coisa, você precisa ser um verdadeiro judeu. Fazendo o quê? Circuncidando-se, indo a Jerusalém, apresentando ofertas e sacrifícios, cumprindo os dias sagrados judaicos, trazendo para a sua vida a cultura judaica, se amoldando à cultura de uma nação, para então poder ter verdadeiro fundamento cristão em sua vida. O apóstolo Paulo combate isso de 2 formas: primeiro com doutrina, depois com exemplo. Não é isso que nós temos repetido aqui todo domingo? Doutrina, exemplo, doutrina e exemplo. E a peça doutrinária é esta: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está fazendo uma aplicação doutrinária direta a respeito do que significava a circuncisão na antiga aliança. A circuncisão não era uma confiança de salvação pela marca na carne, pelo tirar do prepúcio masculino. Aquela cerimônia e aquele rito, na verdade, nada mais era do que um símbolo da confiança colocada em Deus, do descanso e do repouso em Deus, e aquilo era sinal da presença de Deus no meio daquele povo. Os homens de Israel eram circuncidados porque Deus ali estava presente. Das várias tribos de Israel era determinada a circuncisão porque era o símbolo que Deus governava aquela tribo. Nos clãs e nas famílias determinava-se o cumprimento da circuncisão porque era o símbolo que Deus governava aquele clã e aquela família. Todo homem, todo chefe de família, todo filho nascido deveria ser circuncidado nesse sentido. Deus é governante aqui.
somos conduzidos por Deus. E agora, na era cristã, quem são aqueles que descansam em Deus e que são conduzidos por Deus, na presença de Deus? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Provavelmente você que estava hoje de manhã na escola dominical nos ouviu discutindo sobre este texto. É exatamente, Paulo está fazendo uma ligação muito bela com o texto de João 4, onde a mulher samaritana, que era uma mulher de muitos maridos, 5 maridos já tiveste, e este com quem vive hoje não é seu marido, estava questionando novamente a religiosidade externa, a forma de ser salva por sua prática e sua conduta. Percebendo que Jesus era um mestre, um profeta de Deus, ela então pergunta: qual conduta adequada eu devo ter na minha religiosidade formal, no cumprimento dos ritos? E ela diz: quem está certo? Os judeus ou os samaritanos? Quem adora no lugar certo? Em Jerusalém ou aqui no nosso monte? Então Jesus está dizendo: não é o lugar certo. E ele mostra o que significa o lugar. O lugar significa a presença de Deus. E agora ele está dizendo para esta mulher que o que importa é que Deus seja adorado em espírito e em verdade. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: os circuncidados são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, não confiados na carne, não confiados em seus próprios atributos, não presos a um lugar específico. Se vou ao Monte Santo, sim, ali então eu estou adorando de forma adequada. O que eu faço, o que eu falo, como está o meu coração, não me importa. Se vou ao templo de Jerusalém, ali sim presto o verdadeiro culto. O que faço, o que eu penso, não me importa. Essa é a mentalidade do judaizante. Essa é a mentalidade daqueles que confiam em si mesmo. Essa é a mentalidade daqueles que de fato não são cristãos e querem acrescer à graça de Cristo algo que lhes possa ser de benefício próprio. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se fosse para confiar na carne, e ele diz no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele dá o seu próprio currículo: judeu de judeus, hebreu de hebreus, um grande estudioso da lei, um grande líder dos seus dias, extremamente zeloso, de acordo com a interpretação da lei, com a Talmud, o livro de interpretação da lei pelos fariseus, o livro da hipocrisia farisaica. Ele era irrepreensível quanto a todos os ritos e todos os passos dos judeus. Ele era um dos maiores e mais honrados de seus dias. Mas ele diz que Cristo não tem qualquer relação com isso. A primeira fonte de idolatria que o apóstolo Paulo coloca aqui é o legalismo cristão. É querer colocar sobre o cristianismo regras e práticas e condutas que estão adicionando algo à graça perfeita de Cristo Jesus. É querer determinar normas, vontades humanas à conduta cristã, e é querer encontrar salvação sem Cristo. O que os judaizantes faziam era um reflexo de um cristianismo, na verdade, da mesma mentalidade judaica, do judaísmo do primeiro século, que provavelmente foi o judaísmo mais puro, ritualmente falando, de todos os tempos. Em vários outros tempos, em várias outras eras da história de Israel, os ritos, os sacrifícios, as obras sempre tinham problemas. Eles sempre tiveram dificuldade
com a purificação ritual, com a pureza dos seus rituais. Mas nos dias de Jesus, no primeiro século da era cristã, muito provavelmente eles eram, quanto à lei ou quanto ao ritual externo, quanto às práticas rituais no templo do Senhor, eles eram irrepreensíveis, extremamente puros. Mas o apóstolo Paulo, que confiava em todas as coisas, percebeu que Cristo não está na prática de nenhuma delas. O primeiro grande ídolo do coração é querer criar a nossa própria religiosidade e chamar de cristianismo. É querer criar o nosso próprio conjunto de regras e chamar isto de cristianismo. É querer determinar normas para que outros cumpram conosco e dizer que isto é cristianismo. É dizer que se você não fizer exatamente aquilo que eu fiz desde criança, isso não é cristianismo. E é confiar que essa herança cultural, essa herança social, essa herança ritualista me é suficiente para salvar. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que ele percebeu que toda a sua prática estava desconexa da presença do Espírito Santo de Deus. Ele de fato conhecia a lei de Deus, mas não conhecia o Deus da lei. Ele conhecia todas as profecias messiânicas, mas ele não havia tido um encontro real com o Messias. Ele sabia que Deus é Espírito, mas ele não tinha em seu coração o Espírito Santo de Deus. Todas as questões técnicas, todas as questões ritualistas, toda a guarda da lei de Deus, e principalmente da interpretação desta lei pelos judeus e fariseus do primeiro século, Paulo sabia de cor e fazia na linha, sem uma vírgula de erro. Mas encontrando-se com Cristo, ele entendeu o seguinte: em primeiro lugar, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E vejam, até o versículo 9, você só vai ouvir falar de Cristo. Se uma série de regras, e uma série de normas, e uma série de rituais não são suficientes para salvar um judeu e nem um gentio, se a circuncisão da carne e o cumprimento dos dias sagrados e a visita a Jerusalém e o sacrifício em altares não é suficiente para salvar uma pessoa, o que é? Paulo apresenta a primeira visão da falsa religiosidade, os rituais externos, onde o Espírito não transforma o coração, as práticas legalistas e a vontade que eu tenho de, em cumprindo X regras, sou salvo por mim mesmo. E Paulo diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda. Se aquilo que nós praticamos e as nossas condutas moralistas e legalistas são perda, o que é cristianismo? E ele vai dizendo: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo à igreja de Filipos o seguinte: fujam de maus obreiros, de cães, de homens imundos, desprezíveis, que querem fazer você viver por qualquer coisa além da fé em Cristo Jesus. Não existem ritos nem regras. A única coisa que existe na vida cristã é a sublime presença de Jesus. Vejam,
O que os judaizantes queriam era conquistar pessoas para que se tornassem religiosos por práticas externas. O que Paulo conheceu na estrada de Damasco era uma realidade tão profunda que o transforma internamente. Tudo aquilo que ele faz, todo o seu testemunho, toda a sua prática, toda a sua pregação, toda a sua conduta perante Deus, ela não está baseada em ritos externos, mas ela está firmada na obra do Espírito em seu coração. E em primeiro lugar, ele diz da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A primeira grande obra de transformação religiosa, sim, religiosa, a grande obra do Espírito Santo de Deus, de nos transformar em servos de Deus, é esta: nos fazer conhecer quem de fato Cristo é. O quão sublime, o quão inigualável é o verdadeiro conhecimento de Cristo. A palavra usada por Paulo em muitos outros textos, quanto à ação do Espírito ao fazer conhecido quem Cristo é a palavra metanoia. É isso que ele diz, por exemplo, em Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Metanoia. E ele diz em seu testemunho de quando ele foi transformado, metanoia, a transformação completa do seu ser, mente e coração, totalmente alterados, totalmente mudados na presença de Cristo Jesus, no verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que não se pode conhecer a Cristo por curso de catecúmenos, não se pode conhecer a Cristo por uma doutrinação diligente, zelosa e tecnicamente perfeita. Não se pode conhecer a Cristo vindo para uma igreja evangélica e adotando as práticas determinadas dentro da igreja evangélica. Sequer podemos conhecer a Cristo exclusivamente pela participação nos sacramentos estabelecidos por Cristo. O que Paulo está afirmando aqui é que a nossa confiança não está na prática da carne, mas nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus. E à medida que o Espírito me revela Cristo, eu vou à classe de catecúmenos e ali eu consigo entender as doutrinas cristãs que falam a respeito daquele que é revelado através do Espírito. À medida que o Espírito Santo me revela Cristo, eu passo a frequentar a igreja todos os domingos e cada vez mais ser impactado pelo sublime conhecimento de Cristo. À medida que o Espírito me revela a pessoa de Cristo, eu como do pão e bebo do cálice e tenho plena convicção da real presença de Cristo. O que os judaizantes queriam fazer era moldar um pacote e dizer: neste pacote de práticas você é um cristão. E o que o apóstolo Paulo diz é que eu vivi melhor do que qualquer pessoa este pacote de práticas, e nem assim conhecia a Cristo. Era na verdade perseguidor da igreja, eu odiava a Jesus de Nazaré, e considerei todo este pacote de, entre aspas, virtudes humanas como perda. E ele diz assim: na verdade as considero como refúgio, ou seja, como esterco. Tudo aquilo que eu considero uma prática minha, boa, perfeita, uma conduta minha e um ritual humano, e achando que essas coisas todas me levam ao céu, o apóstolo Paulo, ao conhecer de fato a Jesus, ele considera todas essas coisas como dejeto, como esterco. E por que ele faz isso?
Porque não só o Espírito lhe revela sublime conhecimento a respeito da pessoa de Cristo, como este mesmo Espírito muda as afeições do coração à medida que revela Cristo. Como é linda a manifestação e essa declaração do apóstolo Paulo aqui. Ele diz que o sublime conhecimento de Cristo está muito além de mera convenção técnica, de mera compreensão teológica, porque pode ser que grandes teólogos, por mais que saibam explicar todas as doutrinas da história cristã, mesmo assim não tenham tido de fato um encontro com Cristo. Uma pessoa pode chegar a ser um grande produtor de textos teológicos e mesmo assim não ser um cristão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento doutrinário, a verdadeira profundidade no conhecimento a respeito da doutrina de Cristo, ele indubitavelmente transforma as afeições do nosso coração. Quando ele diz o seguinte: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz que cada vez mais que ele conhece a Cristo, mais ele ama a Cristo. E vejam, quanto mais nós amamos alguém ou algo, mais nós tomamos ódio e aversão àquilo que afronta esta pessoa. Sem dúvida alguma. Aqueles que são pais, aqueles que são casados e de fato amam suas esposas, vocês não querem que ninguém fale mal de seus filhos, nem de suas esposas. Quantas vezes a pessoa fala alguma coisa até a respeito de seu pai, de sua mãe, que você sabe que procede, mas você não tem desejo de que ninguém fique dizendo isso por aí. Paulo, quanto mais conhecia a Cristo, mais ele o amava e mais odiava todos aqueles que afrontavam o seu evangelho: cães, maus obreiros, homens perversos, inimigos da cruz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que quanto mais ele conhece a Jesus, mais ele ama Jesus, e o amor de Jesus lhe faz odiar todas as coisas do mundo, e tudo aquilo que ele achava que eram atributos positivos em si mesmo. Quando Paulo diz que ele considera todas as coisas como esterco, refúgio, dejeto, ele não está falando que considera todas as coisas das outras pessoas, ele está falando sobre todas aquelas virtudes particulares, tudo aquilo que ele via como virtude. Ele reconheceu que diante do amor de Cristo, do conhecimento de Cristo, da sublime presença de Cristo, aquilo é nada. Não só nada, como algo insignificante, mas aquilo é algo de trazer nojo, de trazer repulsa, que cheira mal. As virtudes humanas, diante da glória e da perfeita virtude e do amor de Jesus, são na verdade coisas horríveis. A própria palavra de Deus nos ensina que os nossos melhores atos, as nossas melhores obras são consideradas por Deus como trapo de imundícia. Aqui está um outro termo feio, pesado. Os trapos de imundícia eram os panos que as mulheres usavam durante o seu ciclo menstrual. A expressão da palavra de Deus quanto a qualquer tipo de vanglória, de vaidade, de soberba e orgulho humano diante da obra de Cristo Jesus, são expressões de nos darem nojo.
E essa palavra nós usamos, e a própria palavra ela é feia, mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou enojado diante de tudo aquilo que eu era e acreditava ser virtude para ser aceito por Deus. E o que me motiva a isso é o constrangimento do amor que o Espírito Santo me revela através do conhecimento de Cristo. Ele quer conhecer a Cristo para ser moldado pelo seu amor e sendo achado nele, não mais confiar na sua própria justiça, mas descansar na justiça de Deus em Cristo Jesus. O encontro do apóstolo Paulo é esta total transformação, radical transformação, esta metanoia, porque ele percebe que ele sempre lutou por justiça e ele é totalmente injusto, que ele sempre buscou sua virtude própria, mas a sua virtude nada mais é do que esterco. E é por isso que quando ele encontra a sublime revelação de Cristo Jesus, ele passa a cada vez mais ter paz e confiança, e cada vez mais a amar a Cristo Jesus. E ele diz: agora que eu amo a Cristo, eu quero continuar vivendo para Cristo. As virtudes de Paulo agora não são suas virtudes próprias, mas são de fato virtudes, e elas procedem exclusivamente de Cristo. Ele diz: para ser achado nele, versículo 9, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, agora ele vive exclusivamente fundamentado na fé em Jesus, e essa fé lhe traz virtudes para o conhecer e o poder da sua ressurreição, ou seja, para obter conhecimento a respeito de Cristo, e a comunhão dos seus sofrimentos, ou seja, para a participação nos próprios sofrimentos de Cristo, para sofrer por Cristo Jesus, conformando-me com Ele na sua morte, ou seja, tomando na minha vida forma tal que me leva à morte a favor de Cristo Jesus, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se nós paramos aqui no versículo 11, nós podemos pregar uma grande heresia, dizer que Paulo está falando sobre uma graça que resulta em virtude, e virtude que resulta em uma segunda fase de graça, ou alcançarmos a ressurreição dos mortos. Mas ele está dizendo: não que eu não tenha recebido, ou já tenho obtido a perfeição, ou seja, não que a ressurreição de Cristo já não tenha de forma perfeita me libertado da morte, não que a perfeita ressurreição em Jesus já não tenha sido, eu não seja alvo dela, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aqui está a consciência daquele que é transformado por Cristo. Ele diz o seguinte: Cristo já fez tudo por mim. E diferentemente do mundo em que vivemos, diferente dos falsos cristãos e daqueles que vivem um cristianismo afrontoso a Deus e dizem: olha, eu fui alcançado por Cristo, a perfeição de Cristo me alcançou, eu atingi a perfeita varonilidade em Cristo Jesus, eu já estou salvo, então agora viverei pelo meu próprio coração, os meus planos, as minhas metas, os meus prazeres, faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, porque a graça de Deus é abundante. Não é isso mesmo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem muitos falsos cristãos, na verdade ímpios, servos de Satanás, que estão quase que na sua vida e na sua prática pregando isso. Então, já que a graça superabunda o pecado, então eu vou pecar ainda mais para receber ainda maior graça. E o apóstolo Paulo está mostrando a ação da graça, da ação do Espírito em nós. Ele diz:
não é para conquistar a salvação, não é para conquistar algo que é perfeitamente conquistado por Cristo Jesus, mas é para viver de acordo com aquilo para que fui conquistado. Os judaizantes afirmavam que você precisava ter tais práticas para conquistar algo. O cristianismo afirma que, porque fomos conquistados, nós vivemos uma vida transformada. Aqueles que de fato são conquistados por Cristo Jesus e receberam do Espírito Santo a revelação do Evangelho e têm seus corações transformados por esta justiça e por este amor, vivem diligentemente para Cristo Jesus. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo não está dizendo novamente que ele não crê na salvação e não crê na perfeita obra de Cristo. Ele diz assim: na minha vida, sabe o que eu faço? Eu não julgo ter chegado ao ponto final. Fui salvo? Oba, estou salvo, era tudo que eu queria, não é isso? Vou para a igreja, faço todos os rituais normais. Aí o dia que eu fui batizado, e como um bom calvinista, passei a ter certeza da salvação, conheço as doutrinas da eleição, da predestinação, da perseverança dos santos, né? Creio nesse pacote de doutrinas, e agora diz assim: pronto, agora estou seguro. Ainda canto, né, o hino: seguro estou, não tenho temor do mal, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Aí falou assim: eu não tenho mais perigo, não tenho mais tribulação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo deste pacote de afirmações, que são verdadeiros, eu passo a viver a mentira. Eu passo a dizer o seguinte: agora é comigo mesmo, Deus já fez sua obra em mim, agora é questão de tempo, na hora que eu morrer, tudo se resolve, vivo do jeito que eu bem entendo, não tem problema. E o apóstolo Paulo diz: não, eu não julgo que aquilo que me foi alcançado foi obra minha, eu não julgo havê-lo alcançado, eu não alcancei nada, mas para aquilo que fui alcançado, ainda diante de mim, está disposta diante de mim uma grande e maravilhosa jornada, dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Olha que maravilha! Ele está dizendo que o verdadeiro cristão, que tem a revelação de Jesus em seu coração, cada vez mais transformado e constrangido pelo amor e pela justiça de Cristo, cada dia mais ele anda caminhando em direção a Cristo. A realidade da teologia da salvação, a realidade da doutrina da perfeita expiação feita por Cristo na cruz do Calvário, quando usada como desculpa para viver em pecado, é na verdade instrumento de Satanás. E isto é a mão de Deus pesando contra nós. Todas as vezes que você, ao discernir do corpo, come do pão, bebe do cálice e sai deste local fazendo o que você bem entende, quer dizer que você tomou sobre si condenação e maldição. Todas as vezes. Então, todas as vezes que um ímpio que crê que a sua salvação está atrelada unicamente a rituais humanos e a uma consciência doutrinária e intelectual, todas as vezes que ele come do pão e bebe do cálice, ele é julgado mais ainda pelo Espírito de Deus em sua vida. Cristo está cada vez mais acendendo a sua ira contra esta pessoa. E ele diz assim: então, se você se declara perfeito,
se você afirma salvo, crê que não vai perder essa salvação, se você tem convicção da obra perfeita de Cristo em seu favor, da perfeita justiça em seu favor, do amor perfeito de Cristo que te alcançou, da obra perfeita do Espírito em seu coração. Você tem consciência disso? Você tem certeza disso? Então você só pode ter um tipo de sentimento. Versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento de correr em direção da perfeita e soberana vocação, de viver como se não fôssemos salvos, não com medo de sermos condenados, mas desejosos de ganhar cada vez mais bênçãos do Senhor Jesus. Não como alguém que é salvo e descansa, não preciso mais ler a Bíblia, mas como alguém que ainda quer conhecer e alcançar cada vez mais conhecimento e revelação a respeito de sua salvação. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aqui o apóstolo Paulo está falando com uma igreja, com a igreja que ele plantou, com aquele que eles chamam de sua própria alegria, são seus irmãos. Ele os trata com termos extremamente amorosos, e ele afirma que em meio a irmãos amados, existem pessoas que podem estar teologicamente equivocados. E ele diz o seguinte: aquele que se revela a Paulo, revelará conhecimento a estes irmãos também. Aquele que manifestou o conhecimento sublime de Cristo, o seu amor e a sua justiça ao apóstolo Paulo, revela conhecimento a mim e a você. Esse não é um privilégio exclusivo de um apóstolo, de algum tipo de ser mais alto, que tem revelações especiais, mas ele diz que esse tipo de revelação, o Espírito Santo de Deus dá a todo crente no Senhor Jesus. Todo verdadeiro cristão recebe tal revelação, em um tempo ou outro, mais cedo ou mais tarde, Deus há de se revelar. Mas algumas questões aqui eu gostaria de levantar com os irmãos e as irmãs, entendendo que se eu continuar no segundo ponto, eu vou me delongar e eu não vou ter o privilégio de aplicar aos nossos corações a mensagem que ouvimos. Duas formas de falsa religiosidade, duas idolatrias, e a primeira delas é essa: moldar o nosso cristianismo, o nosso compromisso com Cristo, de acordo com aquilo que nós queremos, com leis externas, com um pacote ritual. Afinal, seria muito fácil, muito fácil. De duas uma: ou você é como eu, que nasceu na igreja, que tem pai e mãe crentes, avô e avó crentes, e desde a infância, ainda bebezinho no colo da mamãe, foi batizado na igreja presbiteriana, e sempre frequentou a igreja, e participou de sociedades internas, e cantou no coral, e frequentou assiduamente a escola dominical, e conhece muito bem inúmeros hinos do Inário Novo Cântico, e que sabe recitar diversos versículos, e que já estudou em várias classes, e que conhece bem os símbolos de fé de Westminster, que sabe conseguiu decorar várias perguntas do breve catecismo, e tem toda a capacidade intelectual de responder a várias questões teológicas e doutrinárias. De repente você é assim como eu, e isso lhe é suficiente para salvar. Isso basta. Eu reduzo a graça de Cristo, chamo isso de graça de Cristo, a isto: Cristo me fez agraciado, me permitiu nascer e crescer numa família presbiteriana, evangélica, protestante, e esta graça me é suficiente. Mas de repente, diferentemente de mim, você diz o seguinte: olha, eu não fui criado na igreja, eu não tenho uma família evangélica,
muitos ainda da minha família sequer aceitam o fato de eu ler a Bíblia e de eu dizer que sou um cristão, mas em algum momento, ou na faculdade, ou na adolescência, ou na vida adulta, por alguma influência de algum amigo, porque eu fui a algum retiro espiritual, porque eu fui a alguma reunião, algum culto evangelístico, porque alguém me deu uma Bíblia, porque alguém me falou de Jesus, eu então também me converti, e indo para a igreja, aprendi as coisas da igreja, e passei pelo catecismo, pela classe de catecúmenos, e também fui batizado, fiz minha pública profissão de fé, e como do pão e bebo do cálice, e nisso está a graça de Deus sobre mim. Um agraciado por ter sido criado na igreja, outro agraciado por ter sido resgatado para a igreja, e isso me basta. A nossa história termina no fui salvo. Ou você nunca ouviu esses testemunhos muito populares que são dados em diversas igrejas afora, e as pessoas contam, vamos exagerar um pouquinho, mas 2 horas do que era a vida deles sem Jesus, né? E isso é terrível, porque muitas vezes os adolescentes da igreja ficam assim fascinados, né? Porque chega um cara lá e fala assim: olha, eu era rico, tinha carro zero, tinha todas as mulheres que eu queria, né? Viajei o mundo inteiro. Aí os meninos da igreja que estão ainda naquele conflito, que ainda não de fato são convertidos, ficam ouvindo esse testemunho e falam assim: uau, acho que eu vou viver isso tudo, porque depois ainda Jesus vem e me salva e eu vou para o céu, né? Porque tudo que o menino adolescente que ainda não é convertido quer ouvir: sou rico, famoso, com muito dinheiro, com muitas mulheres, com carros e tal. Aí as pessoas vão e contam tudo isso. Às vezes ainda contam coisas pesadas, né? Minha vida era triste, era infeliz, eu estava em depressão, eu sentia a opressão de Satanás na minha vida, eu passei por uma série de coisas horríveis. Talvez não seja nem bonito, conta um monte de coisa feia também. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim: mas um dia Jesus me salvou e transformou minha vida, e eu agora sou feliz em Cristo Jesus, o meu coração está cheio de paz, amém. Parece que o ponto final da jornada cristã é meramente sermos crentes. Conversão. Ser crente é se converter. O apóstolo Paulo está dizendo: não. Ser de fato crente é entender que nada procede de nós, nem mesmo a nossa própria conversão. E se a nossa própria conversão não procede de nós, o verdadeiro cristão não julga ter alcançado essa conversão. E se ele não a alcançou, e se ele foi alvo e alcançado por ela, ele quer cada novo dia conhecer mais, entender mais, praticar mais, viver mais, amar e ser mais amado por Cristo Jesus, e viver a vida sublime e plena que Cristo propõe. Esquece de tudo que ficou para trás. O testemunho não é contar o passado, né? O testemunho cristão é olhar para frente. Esquecendo-me de todas as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Há uma jornada proposta diante de nós. E vejam, muito cuidado. Não é agora, se você começar a trilhar essa jornada, que por suas próprias forças, nessa jornada, você se tornará um cristão. A realidade que Paulo está dizendo é: visto que fomos alcançados, não temos como nos desviar do caminho que nos é proposto por Cristo. E a pergunta então é esta: que tipo de cristianismo está disposto no seu coração? Que tipo de realidade religiosa nós temos inclinado a nossa mente e coração para ela? Queremos de fato conhecer a Cristo? Queremos de fato entender quão sublime Ele é? Queremos de fato e desejamos com tanto anseio que nos debruçamos na Sua palavra diligentemente? Tudo aquilo que o Espírito nos revela a respeito de Cristo molda agora meu caráter, minha ética, minha moral.
Será que o meu amor e o amor de Cristo por mim tem transformado as minhas relações humanas e de fato me ensinado um novo padrão e uma nova realidade a respeito do que de fato é amor? Será que, sendo alcançado por tão maravilhoso Evangelho, eu vejo diante de mim uma grande jornada e estou assim feliz e extremamente disposto a trilhar dia após dia nessa jornada? Será que o arrependimento do meu coração quanto a todas as minhas práticas e as minhas, entre aspas, belas virtudes que eu tinha antes de conhecer a Cristo, são agora tratadas com profundo arrependimento e eu passo a ter desprezo por elas? Seja a minha inteligência, seja a minha conduta moral, seja a minha ética ilibada, seja o meu coração bondoso e caridoso pelo próximo, seja a minha disposição em servir o necessitado, todas essas coisas, se elas são usadas para me fazer belo e virtuoso, se elas são usadas para acreditar que nisso eu tenho algum tipo de autojustiça, todas essas coisas são lixo. Tudo aquilo que aparentemente é virtude humana, se me afasta de Cristo e se me faz confiar em mim mesmo, é lixo, é esterco, é refúgio, é dejeto. O apóstolo Paulo está me dizendo que aquilo que Cristo é o verdadeiro tesouro. O valor de Cristo é o valor real. As virtudes verdadeiras e genuínas estão exclusivamente em Cristo Jesus. Então o que eu quero? Já que as minhas virtudes são lixo e as virtudes de Cristo são um grande tesouro da vida humana, qual é o meu desejo? Estar com Cristo, conhecer a Cristo, viver para Cristo, me render a Cristo Jesus. E meus irmãos, de duas uma: ou este é o sentimento que está no seu coração nessa noite, ou esta é a realidade que neste instante confronta você, ou você ainda necessita de que o Espírito Santo te ensine as verdades a respeito de Jesus. Ou você ainda é um irmão que vem à igreja todos os dias, mas não conhece a Jesus. O apóstolo Paulo termina de uma forma assim impressionante essa parte, dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, versículo 15, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. É bonito, o texto, o tom dele é piedoso, é bonito, porque ele está dizendo que ele crê que Deus dará clareza, revelação, iluminação à mente daqueles que ainda pensam diferente. Mas por mais bela que seja a afirmação, ela é muito dura. Se você precisa que Deus esclareça, precisa de clareza, é porque você ainda está vivendo no meio de crentes e em trevas. Você ainda não é esclarecido, você ainda vive na obscuridade dos seus pensamentos, na vaidade do seu coração. Aqueles que ainda, mesmo no meio da igreja cristã, confiam demais nas suas próprias virtudes, são pessoas que vivem na escuridão, são cegos, cantam, ofertam, pregam, estudam, entendem, acreditam, mas usam de todas essas coisas como virtudes humanas, estão em trevas. Por isso que eu repito, de duas uma: ou de fato o cristianismo é para nós uma estrada adiante de nós, a qual nós estamos ansiosos por correr por toda ela, ou o cristianismo que você tem, as doutrinas que você carrega,
nada mais são do que instrumentos para o seu obscurecimento. O que é de fato ser um cristão? O que é cristianismo? Eu lembro quando nós éramos crianças e estávamos chegando perto da casa da vovó. Eu sempre amei ir para a casa da vovó Daisy nas minhas férias. O melhor lugar para ir passar férias era a casa da minha avó. E aí então eu lembro quando a gente estava chegando, a gente tinha uma avenida no bairro, até hoje é a mesma coisa, tem a avenida principal e aí tem uma praça, um balão, como diria o paulistano, né? E naquela praça você vira à direita e desce uma rua, e a terceira esquerda é a rua da vovó. E eu ficava tão empolgado, eu e o Ricardo, a gente ficava tão animado, que a gente fazia umas coisas assim meio fora, né? Que a gente pedia: pai, deixa a gente descer e ir correndo. E o papai, com toda a misericórdia pelos filhos ainda muito afobados e tolos, né? Deixava, ou seja, a gente ia chegar bem depois do carro, mas a gente estava tão feliz, tão empolgado com aquilo, que a gente queria descer do carro e ir correndo. No meio do segundo, terceiro quarteirão, antes de virar a esquina da rua da vovó, acho que o Ricardo sempre foi mais disposto, assim, mais atleta, ele já estava mais rápido, ele já estava lá, cansado. Às vezes a jornada cristã é exatamente assim. Nós queremos trilhá-la, e às vezes a gente se cansa, mas a gente tem que chegar em algum lugar. E eu podia me cansar no meio de um terceiro quarteirão, mas eu não desistia até chegar na casa da vovó. Eu podia ver o meu irmão se distanciando, mas eu não descansava até chegar na casa da minha avó. Depois eu aprendi que de carro era mais rápido, e às vezes eu descia do carro e me frustrava, porque o papai de propósito acelerava para deixar a gente para trás, mas eu não desistia até chegar na casa da vovó. Se você acredita que você já alcançou algo, que a jornada e a obra de Cristo já terminaram na sua vida, que a obra dele já é suficiente, então você está salvo, e ponto final, você está obscurecido, extremamente enganado. O apóstolo Paulo diz que o único sentimento que deve tomar o coração da igreja de Cristo é este: continuar prosseguindo para o alvo. Sim, fui salvo, sim, tenho certeza da salvação, sim, creio em Cristo e na sua obra perfeita e sublime, e por causa disso continuo caminhando diligentemente na jornada que me está proposta. Que Deus possa aplicar sua palavra em nossos corações e nos abençoar ricamente, e que Ele possa nos iluminar, para que, saindo daqui nesse instante, a única coisa que governe os nossos corações seja esse desejo: trilhar a vida para a qual nós fomos conquistados por Cristo Jesus, caminhar o caminho que com sangue Jesus Cristo comprou para nós.